Segundo uma tradição judaica, Abraão era o guardião da Torá inteira, incluindo até mesmo os acréscimos rabínicos, antes mesmo de ser revelada por Deus. O Islão também considera a existência e a relevância de Abraão, com o nome de Ibrahim, como sendo o ancestral dos árabes, através de Ishael. A tradição judaica também aponta que o patriarca teria vivido entre 1812 a.C. e 1637 a.C., 175 anos. O judaísmo, o cristianismo e o islão são por vezes agrupados sob a designação de religiões abraâmicas, numa referência à sua descendência comum de Abraão. Abraão era filho de Terá, 20 gerações depois de Adão e 10 depois de Noé. E, considerando que Noé ainda teria vivido 350 anos após o dilúvio, Abraão poderia ter conhecido seu ancestral e também a Sem. O nome original de Abraão era Abrão, vem do termo judaico Ibrim, que significa excelso pai. Abraão era o primeiro dos patriarcas bíblicos. Mais tarde, respondeu pelo nome de Abraão, Ibrahim, em hebraico, o que significa pai de muitos. O nome era um nome comum de pessoas entre os amoritas, na forma Abamram. A história de Abraão começa quando o patriarca deixa a terra de sua família na cidade de Ur dos Caldeus e segue em direção a Canaã. A partir daí, aconteceram diversas histórias mais ou menos conectadas envolvendo Abraão, sua esposa e meia-irmã Sara, seu sobrinho Ló, sempre realçando a nobreza e a sua obediência a Deus. Os episódios mais emblemáticos da narrativa são aqueles que contam de como Abraão se sujeitou ao rei do Egito, que tomou sua mulher como esposa, para salvá-la de qualquer punição. O segundo episódio marcante da vida de Abraão ocorreu em sua velhice. Sara, já idosa, ainda não havia lhe dado um filho. Seu primeiro filho Ismael era filho de uma concubina, Agar, quando Deus teria lhe concedido esta graça. E assim nasceu Isaque, ou Isaque, a quem Abraão mais amou. Porém, quando Isaque era ainda criança, Deus chamou Abraão e pediu que ele trouxesse seu filho ao alto de um monte chamado de Moriá, informando a ele, no meio do caminho, que gostaria que o velho patriarca o sacrificasse, para mostrar seu amor por ele. Mesmo sendo Isaque o filho amado que tanto desejara por toda a vida, Abraão não relutou em sacar uma adaga e posicioná-la sobre o pescoço de seu filho. Deus então mandou um anjo para segurar o punho de Abraão, dizendo estar satisfeito com a obediência de Abraão. Em recompensa, Deus poupou seu filho, e prometeu que sua linhagem produziria uma nação numerosa que governaria toda a terra por onde Abraão havia caminhado em vida, Canaã, propriamente dita. A Bíblia diz que Abraão, obedecendo às ordens de Deus, saiu com Ló de Harã, juntamente com sua esposa e seus bens, indo em direção a Canaã. O texto informa que Abraão já teria 75 anos de idade e dá a entender que já tivesse pessoas a seu serviço, embora nenhum filho. Depois dessa longa jornada de Harã até Canaã, o primeiro local onde Abraão esteve teria sido em Siquém, no Carvalho de Moré, onde habitavam os cananeus. Ali Deus apareceu a Abraão e lhe confirmou a promessa de dar aquela terra à sua descendência. A Bíblia diz que houve fome na terra prometida que Abraão havia se estabelecido em Canaã e que, por causa disso, o patriarca e todo o seu acampamento retirou-se para o Egito. Ao chegar no país, Abraão temeu que viesse a ser morto por causa da beleza de sua mulher e, por isso, combinou com ela dizer aos egípcios que era sua irmã legítima, omitindo o fato de ser sua esposa. Assim, o faraó veio apaixonar-se por Sara e a levou para o seu palácio, passando a favorecer Abraão. Porém, Deus castigou o rei egípcio e este mandou chamar Abraão e lhe devolveu Sara, ordenando também que deixassem o país com os seus bens. A morte de Abraão é comentada no capítulo 25 de Gênesis, o qual teria vivido 175 anos e foi sepultado na cova de Macela por Isaque e Ismael. Tudo o que tinha deixou de herança para Isaque, guardando apenas presentes para os filhos de Agar e de Quetura. Os registros referem que todas as propriedades de Abraão foram para o seu filho Isaque, o filho de Sara, a qual tinha o status de esposa. Agar não foi esposa de Abraão, mas sim uma concubina. Quetura foi esposa de Abraão após a morte de Sara. Considerando que Isaque tornou-se o pai de Jacó e de Esaú aos 60 anos, Abraão deve ter convivido com os netos durante 15 anos, muito embora o livro de Gênesis não mencione. Esta é a história resumida de Abraão, considerado o pai da fé. Se você gostou, deixa seu like e inscreva-se no canal.